Leitor de cartão magnético e leitor de código de barras. Introdução ao cartão magnético. O que é? Um cartão com tarja magnética é um tipo de cartão capaz de armazenar dados através do magnetismo de minúsculas partículas magnéticas, que são baseadas em ferro, óxido ferromagnético, disponíveis em uma faixa de metal magnético no cartão. A quantidade de dados que podem ser armazenados e codificados é o mesmo para diferentes tipos de cartões. Cartões magnéticos são comumente usados em cartões de crédito. Na criação de cartões magnéticos feitos com PVC, há uma faixa magnética aplicada para armazenar informações. São codificados magneticamente e personalizados com dados de titular e finalmente laminados e cortados para uso. Detalhes do cartão magnético. Aqui estão mais detalhes sobre os cartões magnéticos. Estrutura. Um cartão magnético típico possui uma faixa preta na parte de trás, geralmente localizada na parte inferior. Essa faixa é a banda magnética e é onde as informações são codificadas. As informações armazenadas, que são a banda magnética de um cartão, e ela pode armazenar várias informações, incluindo o número de cartão, a data de validade e, em alguns casos, o nome do titular. As informações codificadas magneticamente na faixa das trilhas separadas são chamadas de trilhas 1, 2 e 3. Leitura. Para ler as informações de um cartão magnético, é necessário um leitor de cartões magnéticos. Esse leitor possui uma cabeça magnética que lê a faixa do cartão e converte em dados legíveis. Segurança. Os cartões magnéticos têm várias vulnerabilidades de segurança, incluindo a possibilidade de clonagem e falsificação. Isso ocorre pois as informações na faixa magnética podem ser copiadas se um hacker tiver acesso a um dispositivo de skimming. Além disso, os cartões magnéticos não são a prova de adulteração, pois os dados podem ser facilmente modificados por meio de equipamentos especializados. Armazenamento limitado. A capacidade de armazenamento da banda magnética é limitada em comparação aos cartões com chip. Isso significa que os cartões magnéticos podem armazenar menos informações, tornando-os menos versáteis em aplicações que exigem dados mais complexos. Introdução ao código de barras. Um código de barras é uma representação gráfica de dados que consiste em linhas paralelas de diferentes larguras e espaçamentos. Ele é usado para identificar produtos e rastrear informações e automatizar processos comerciais. O código de barras pode ser encontrado em produtos de consumo, embalagens e documentos. O que pode ser gravado em código de barras? A identificação do produto. O código de barras pode conter essas informações do produto, como o número de série, modelo e fabricante. Os preços, que em lojas de varejo, códigos de barras podem conter esses preços e referência a banco de dados de preços. Rastreamento logístico. São usados em cadeias de suprimentos para rastrear o movimento de produtos. Controle de inventário. São códigos de barras ajudam a controlar estoques e facilitam a reposição de produtos. Informações médicas. Em hospitais podem conter informações de pacientes e medicamentos. Detalhes sobre o código de barras. Aqui estão mais detalhes sobre o código de barras. Estrutura. A estrutura básica de um código de barras consiste em barras escuras, linhas e barras claras, dispostas em uma sequência. Cada código de barras tem um início e um fim que funcionam como marcadores. A largura das barras e espaços, bem como suas posições relativas, segue o padrão específico de codificação, como o padrão COD 128 ou COD 39. Informações armazenadas. Os códigos de barras podem armazenar informações variadas, como números, textos e até mesmo dados alfanuméricos. A quantidade de informações de um código de barras pode conter dependendo do tipo de código usado. Alguns códigos têm a capacidade de maior armazenamento do que outros. Leitura. A leitura geralmente é feita por dispositivos de captura, como leitores de código de barras a laser ou câmeras de smartphones. O dispositivo emite uma luz que reflete nas barras de espaço do código, e o sensor detecta as diferenças entre as áreas escuras e as claras para decodificar as informações. O software ou hardware usado converte as diferenças em dados legíveis. Segurança. A segurança dos códigos de barras são considerados relativamente seguros, mas a sua segurança depende do tipo de informação armazenada e o contexto do uso. As informações sensíveis, como números de cartão de crédito, não devem ser armazenadas em código de barras, sem medidas adicionais de segurança, como criptografia. Armazenamento limitado. Os códigos de barras são considerados relativamente seguros, mas sua segurança depende desse tipo de armazenamento. As informações sensíveis, como número de cartão de crédito, não devem ser armazenadas em código de barras, sem medidas adicionais de segurança.
como criptografia. Para garantir a integridade dos códigos de barras, pode ser usado algoritmos de verificação de erro, como o checksum. Evolução do cartão magnético. Na década de 1950, surgiu os cartões magnéticos para armazenamento de dados. Na década de 1970, passaram por mudanças de padronização e segunda criptografia. Na década de 1980, opções mais amplas para o pagamento e cartões de débito surgiram. E na década de 1990, a evolução para os códigos 2D e integração com dispositivos móveis. Do século XXI em diante, os cartões de chip EMV substituíram os cartões de faixa magnética. Eles são mais seguros devido à tecnologia e o chip incorporado. Evolução do código de barras. Na década de 1950, os primeiros códigos de barras lineares foram criados e eram principalmente usados em aplicações logísticas e de não varejo. Na década de 1970, começaram a ser amplamente utilizados em supermercados para automação de caixas registradoras e controle de estoque. E na década de 1980, os novos tipos de código de barras foram desenvolvidos, como o Code 39 e o Code 128. Eles codificavam uma variedade maior de caracteres. Na década de 1990, foram adotadas as áreas de logística, saúde, manufatura e varejo. A tecnologia de códigos 2D, como o PDF 417, permitiu que as informações fossem codificadas em um espaço menor. No século XXI, à frente, os códigos de barras evoluíram para se integrar com a tecnologia digital, com códigos de barras móveis, QR Code, se tornando populares para interações com os smartphones. Como funciona? O cartão magnético passa por algumas etapas, como a emissão, após a emissão, a apresentação, depois a leitura e a validação do código. Depois disso, o registro da liquidação e a aprovação da compra. O código de barras. O código de barras funciona primeiro pela codificação dos dados, depois a geração do código, a impressão do código e a leitura do código. Após isso, vem a decodificação dos dados e, por final, o processamento dos dados. Detalhes do cartão magnético. Emissão. O banco emite um cartão com informações pessoais codificadas nas trilhas magnéticas. A apresentação do cartão de crédito é quando o usuário mostra o cartão e a leitura subsequente, seja por chip ou trilha magnética. O POS lê as informações nas trilhas magnéticas, como o número da conta e a data de validade. E na validação, o sistema verifica se há fundo suficiente para o cartão válido. No registro de liquidação, as transações são registradas e o valor transferido do titular para o comerciante em um processo de liquidação financeira. E por final, a aprovação. A transação é aprovada ou recusada com base na validação. Detalhes dos códigos de barra. Codificação. A primeira etapa envolve a codificação dos dados de forma numérica ou alfanumérica. Os dados representam informações específicas sobre o produto ou item, como seu nome, preço, fabricante e etc. Após vem a geração do código. Com os dados codificados, o software de geração de código de barras cria o padrão de código de barras, que há diferentes padrões de códigos, como o EAN13, o PCA, o Code 12 e entre outros. Após vem a impressão do código. O código de barras é gerado e impresso em uma etiqueta, o rótulo ou a embalagem do produto. Isso pode ser feito usando uma impressora especializada em código de barras. Após vem a leitura do código, que é quando o scanner de barras aponta para o código e uma forte luz é emitida refletida pelo código de barras. O scanner captura a luz e traduz os padrões de luz em dados legíveis pelo computador. E depois a decodificação dos dados. O scanner decodifica os padrões de luz em dados binários, que são convertidos em informações legíveis pelo software. Os dados são enviados para um sistema de processamento, que pode realizar ações como registrar venda ou atualizar estoque. Por final, o processamento dos dados. Com os dados decodificados, a ação correspondente é executada. Isso pode incluir a atualização do banco de dados de inventário ou cálculo de preço de um caixa registrado, ou qualquer outra operação específica. Tipos de cartões magnéticos e modelos. Rico, alta coercividade. Requer maior quantidade de energia magnética para codificar e, portanto, são mais difíceis de apagar e são mais apropriados para cartões que são usados frequentemente ou exigem vida útil prolongada, como vários tipos de cartões de crédito. Geralmente, as cores de tarja magnética de alta coercividade são quase negras. Baixa coercividade, cartões LOCO, requerem uma quantidade menor de energia magnética para gravar dados
reduzindo seu custo. Cartões de presente, cartões de fidelidade são exemplos de cartões magnéticos do tipo de baixa coercividade, LOCO, que geralmente as tarjas magnéticas de baixa coercividade vêm por cor castanho claro. Por final, o RFID, ou cartão de proximidade. Os dados são gravados no chip e não requerem contato físico com o leitor. Eles são ideais para controles de acesso e presença. Tipos de código de barras e modelos. Leitor laser C3TEC. O leitor de código de barras é responsável por decodificar e apresentar os dados de um código de barras. EAN13 são chamados de códigos de barras para produtos, que identificam o produto no ponto de venda de supermercados e lojas. Todos os produtos com alimentos, CDs, DVDs, roupas, produtos naturais, verduras e legumes, sapatos, etc., usam código de barras EAN13. ISBN. Os códigos ISBN são usados para identificar livros de forma exclusiva. É baseado na EAN13, que sempre começa com a sequência numérica 978 ou 979. DAN14. Os códigos de barra DAN14 são usados como código de barras de embalagens ou caixas derivados do número EAN ou UPC dos produtos que elas contêm. Detalhes. Detalhes dos modelos atuais. Cartão Rico. O valor médio de um cartão Rico pode ser de R$10 até R$20, porém pode variar. A capacidade de processamento. Capacidade da trilha 1, 79 caracteres alfanuméricos. Na trilha 2, 40 caracteres numéricos. Na trilha 3, capacidade variável. Processamento. Cartões ricos não têm capacidade de processamento própria. Cartão LOCO. Cartões LOCO podem possuir o valor médio de R$2 até R$15, por serem mais baratos. E sua capacidade, tanto de cartões ricos quanto LOCO, podem ter a mesma quantidade de armazenamento, dependendo da codificação das informações em suas trilhas magnéticas. Na trilha 1, 12 e 3. Processamento. A capacidade de processamento é semelhante para ambos os cartões, pois o processamento ocorre principalmente no dispositivo de leitura magnética. O leitor de código de barras, laser C3TEC, tem um valor médio de R$120 a R$150. A capacidade de leitura é de 5 a 15 centímetros. É a distância do leitor. Clonagem de cartões. A primeira é como chupa-cabra. O mesmo pode ser instalado em um terminal bancário, até mesmo nessas máquinas POS que tem nas lojas. Os dados ficam salvos nas máquinas que tem nessas lojas e o dispositivo flash onde se armazena as informações. Onde o estelionatário precisa colher os dados na loja, trocando os dispositivos e até em alguns casos roubando o mesmo. Existem ocorrências de que chupacabras tinham conexão Bluetooth e à distância se conseguia ter acesso a esses dados armazenados. O chupacabra funciona em 3 tipos de equipamento: POS, pinpads de TIFF e terminais bancários. E como é um sistema separado, pode ser instalado a qualquer leitura de cartão magnético. A segunda é a prática do phishing, onde o atacante obtém informações do cartão de crédito da vítima usando de uma página web falsa, se assemelhando com a verdadeira, por exemplo, usando a URL da netflix.com, com I, com a aparência de um website real, dificultando da vítima perceber o golpe. A ferramenta mais usada para essa prática é conhecida como PyPhisher, para Kali Linux. Portanto, é de vital importância o usuário tomar cuidado onde acessa seus links. Injeção de dados. A injeção de dados em código de barras ocorre quando os hackers modificam informações de código de barras, ou QR Code, para realizar ações maliciosas, como fraudes de preço, phishing, acesso não autorizado ou obtenção de vantagens indevidas. Explorando vulnerabilidades em sistemas que confiam na leitura desses códigos. É essencial verificar a fonte, manter o software atualizado e estar atento a preços e detalhes ao escanear esses códigos para se proteger contra possíveis ataques. O ZBAR é uma ferramenta para Kali Linux, onde permite o usuário ler e analisar os códigos de barra e QR Codes. Você pode usá-lo para verificar a integridade e autenticidade dos códigos de barra em sistemas que os utilizam.